Olá, meus queridos, estamos em mais um vídeo aqui no Apostando em NBA e dessa vez, obviamente, com muito mais energia e alegria, por quê? Porque estamos em meio aos playoffs. Realmente em meio aos playoffs, né? Séries empatadas, neste momento em que estamos gravando, séries empatadas, importantíssimas. O Jazz está descansando, né? o Suns está descansando, né? Temos aí notícias de última hora, né? CP3 talvez com Covid, o que seria algo horripilante para o Suns, né? Mas, antes de mais nada, antes da gente entrar no tema desse primeiro vídeo, né? De uma série de confrontos que a gente vai analisar. Um abraço aí, meu querido Eduardo Batista. Fala, Christian. Estamos aí, então, para falar de um pouquinho de NBA, falar um pouquinho dessas séries que definem os finalistas de cada conferência, à exceção do Phoenix Suns, né? Que o sol do Arizona brilha mais forte, né? Chris Paul tá com esse possível problema, ainda sem confirmações oficiais, mas esperando o vencedor de Jazz e Clippers e as séries empatadas. Vamos lá que tem muita coisa pra gente falar hoje. Check the mic and make sure it sound right, boys. Cara, já que falamos no Suns, né, no sol que brilha, e, cara, só para deixar aí um aviso para a galera se inscrever, né, obviamente, aqui embaixo, se inscreve, comenta, deixa teu comentário que tu quer ver nos próximos vídeos, tudo mais, né, tem o link do nosso Telegram aqui embaixo, de grupo fechado, entra os links aqui embaixo, tudo aqui. E... Vai clicando que não é vírus. Vai. É isso aí. Cara, já que o CP3 tá nos assistindo dessa hora da cama, deitado, bem deitado, né? Talvez medicado ou não sabemos. Vamos começar com Clippers e Utah Jazz, porque temos notícias impactantes que podem mudar o rumo das... Isso tem acontecido, né, Eduardo? Durante todo esse playoff tem acontecido isso, né? Olha, fazendo gancho com a notícia bombástica do dia, que é a lesão de ACL do Kawhi Leonard, né, que tira ele da temporada, o The King, né, o rei, ele fala como a voz dessa classe de jogadores hoje, dizendo: eu avisei, eu falei lá no início. É uma crítica que ela vem acontecendo de forma velada ao longo de toda a temporada, porque a temporada foi achatada e uma maior aglomeração, embora não possa aglomeração, né, mas uma maior aglomeração de jogos, e isso aí acabou impactando, supõe-se, e os números indicam, em um número maior de lesões importantes, lesões de jogadores que tradicionalmente não lesionam. A gente tem aquela galera de vidro e tem aquela galera que não lesiona. E a gente Dudu, a gente teve uma temporada reduzida de jogos e com muito back-to-back. E isso, se a gente for fazer proporcional, então foi uma temporada, cara, com muita corrida e com uma off-season muito curta, né? A temporada passada acabou, se não me falha a memória, em julho, agosto. Ano passado, foi até depois. Foi depois que teve a bolha, né? A bolha acabou, acho que em agosto. E tradicionalmente era em maio. Ainda tivemos mais alguns jogos. E aí, em setembro já iniciou em dezembro, naquele período dos jogos de Natal, iniciou a temporada. Então a coisa foi meio acavalada. Antes terminava em abril, começava em setembro. Então, só pensar, né? É só pensar que o próprio Miami Heat sentiu muito isso, porque fez uma final que o último jogo contra o Lakers, o time estava destruído fisicamente, e logo em seguida começou uma temporada onde o time era bons jogadores, né?
time estava organizado, chegou numa final, só que esse ano, cara, não deu, né? A gente viu que, olha, não teve condições do Heat. Tá aqui, ó. O jogo 5 da final, o jogo 6, né? Foi dia 11 de outubro, né? Véspera do Dia das Crianças. E antes do Natal, imediatamente uma semana antes do Natal, a temporada recomeçou. Então, eles tiveram de 11 de outubro a 11 de novembro, 11 de novembro a 11 de dezembro e mais uns 10 diazinhos ali. Então, 2 meses e 10 dias de off-season. Imaginem que agora a off-season ainda curta, porque geralmente a temporada acaba em maio e inicia no final de setembro, mas ainda assim a off-season vai durar de final de julho, agosto, setembro, no mínimo 3 meses e meio. Então, algo bastante diferente aí do que se apresentou. E esses back-to-back e back-to-back-to-back acabaram custando aí, teoricamente, aos jogadores. E essa notícia cai não como uma bomba, e aí existem aquelas teorias falando um pouco mais a respeito disso, né? Há quem o LeBron sustenta que naquela votação secreta desse conselho de jogadores, a posição dele foi de não retomar, que isso poderia trazer lesões. No entanto, a decisão dos jogadores foi por jogar. E à época se falou muito sobre o impacto, especialmente em contratos de jogadores que não têm um nível de LeBron James, Kawhi Leonard, né? Giannis Antetokounmpo. Esses jogadores eles sofreriam muito financeiramente. E aí a decisão democrática foi de jogar. No entanto, agora hoje, exatamente hoje, 16 de junho, o LeBron James vai no Twitter e vai lá e diz: eu avisei essa temporada, e aí somos uma coisa meio pesada, somos o instrumento, como se os jogadores fossem bibelôs da liga, assim. E acho que isso tem que ser visto com cautela, com reservas, porque eventualmente, como o LeBron James ele é o rei da NBA, ele é o rosto da NBA, claro. talvez até para sustentar um posicionamento uniforme, ele vai a público e diz isso, meio que, ainda que ele tenha votado favorável ao retorno, entende? Não tem como saber se de fato... Eu acho difícil, improvável, que ele seria contraditório de se posicionar numa reunião secreta, eu também acho. E depois em público se posicionar de forma diferente, a não ser que tenha sido essa solicitação desse conselho de jogadores, do tipo, tá, não era para ter voltado, vai lá e fala, LeBron. Ele vai, vou lá, vou falar mesmo. Então, é difícil saber. O que importa em nível de playoff, que é o nosso tópico aqui, é que o Utah Jazz simplesmente, assim, para mim, sacramenta a sua passagem para a final contra a Phoenix Suns, porque a gente vê como o Clippers se arrastou tanto na série contra um Dallas que só tinha o Luka Doncic e víamos um Porzingis assim, ó, deprimente. Víamos um Tim Hardaway que veio de brinde na troca do Porzingis, sendo muito mais relevante para compor esse elenco. E aí a gente tem um Clippers que perde as 2 primeiras contra o Utah de lavada, vence os 2 jogos imediatamente posteriores em Los Angeles, até de forma convincente. Mas com belíssimas atuações do Kawhi, assim, em momentos decisivos. Mas com atuações espetaculares do Kawhi Leonard, e inclusive aqui, faça-se justiça, o Paul George jogou muito bem também. Agora... Principalmente o último jogo, quarto, que até teve assim, vários momentos cruciais que se tem aquela desconfiança do Paul George, né? E né, ele começou a entrar no jogo, começou a participar mais e tal. Cara, mas o Kawhi, jogou demais os 2 jogos e é uma perda que, assim, ó, acaba invertendo tudo, né? Se nós pensarmos em 5 jogadores em quadra, onde se eles tivessem equivalência, cada um ele teria uma composição de 20%
no que um time tem de Contribui. impacto e contribuição, e excluíssemos e reconhecêssemos que cada jogador é diferente, eu diria aqui tranquilamente que Kawhi Leonard é 60% do Clippers. Eu também. Então, um time perde 60%, vai ter que ter um jogo extraordinário de Paul George, que ele nunca teve em pós-temporada, um jogo de nível do que a gente viu o Kevin Durant apresentar ontem. Nossa! Gente, 16 de junho hoje, né? Vocês que vêm do futuro vão assistir isso aqui. Ontem, tu acabou de falar do Luka Doncic também. O Luka fez uns jogos também inacreditáveis. Então, assim, a gente tá ao mesmo tempo que tem muita lesão, muitos problemas, tem times que às vezes até foram eliminados e perderam com atuações inacreditáveis. O Damian Lillard, cara, o que aquele cara fez, né? Então, assim, cara, jogadores tendo, assim, quebrando recordes, né? Recordes atrás de recordes sendo quebrados. Exatamente. Ontem o Kevin Durant conseguiu se igualar ao Charles Barkley. Acho que é um jogo do Luka Doncic e não me lembro se é o Kareem Abdul-Jabbar, não me lembro quem é o outro jogador, que cada um deles apenas uma vez na sua carreira, mas o Kevin Durant é o primeiro a fazer em playoff. Ele conseguiu fazer 45 pontos, acho que 10 assistências. 49 15... pontos. 49. É que 45... ele errou a sexta, o lance livre no final, que seria 50. É que 45 é essa métrica, que é 45, Isso. 10 assistências, 15 rebotes, ele ainda teve 2 steals e acho que um toco. Então ele foi assim, absurdo. Mas voltando a essa série, dito isso, eu acho muito difícil que o Clippers consiga sustentar um Donovan Mitchell, Spider, que é sensacional e que acabava sofrendo muita pressão de marcação do Kawhi e do Paul George. Então, sem Kawhi, falta o Paul George clutch no ataque e falta um Kawhi absoluto na defesa. Então, assim... deixa também, né, não dá. Dudu? E deixa também o time de Utah mais tranquilo na marcação, o que é uma preocupação a menos. Às vezes tu tem que fazer uma dobra em cima do Kawhi, porque o Kawhi, a movimentação dele é muito boa e por vezes, cara, tu nunca sabe se ele vai infiltrar, e aí tu tem que fazer dobra, tu tem que estar sempre preocupado, né? E isso, dependendo do momento do jogo, muitas vezes os outros jogadores não estão com a mão quente como o Kawhi, e aí, por vezes, tu até deixa de lado para dobrar no Kawhi, entendeu? Então é bem complicado. Eu ainda acho extremamente complicado, de fato, mas eu ainda acho que o impacto defensivo, porque Kawhi é um dos melhores defensores da liga, ele e o Paul George são jogadores two-way, né? Jogam dos dois lados da tábua, e eu vejo assim que Kawhi no ataque vai deixar a desejar, mas imagine num universo hipotético que Paul George faça um jogo extraordinário e a gente tem um jogo competente, sei lá, do Kenner, do Red Jackson, de outros jogadores secundários do Clippers, pensando assim, dá um jogo extraordinário do Paul George e os secundários com jogos muito bons, muito consistentes. Dá. Agora, na defesa, o que o Kawhi Leonard faz é insubstituível. Então, vendo assim, o Donovan Mitchell jogando o que tá jogando, aquele moleque, o Gobert, se não tiver... O Rudy Gobert, um cara, a marcação dele é inacreditável, né, cara? Se não se colocar em condição de problema de falta, como foi no último jogo, que ele tinha 4 faltas no meio do terceiro quarto... Se atrapalhou. Aí eu vou dizer, aí ninguém segura. Aí a gente vai ter uma final de conferência entre Utah e Phoenix Suns e vai ser muito massa, porque são duas equipes que merecem muito pela temporada. Jogaram demais toda a temporada. Jogaram, sim, fino. E algo que é difícil a gente ver, que é exatamente o primeiro e o segundo colocado fazendo a final de conferência. Exatamente. Então, tô muito intrigado aí, muito empolgado, porque vai esperar. E aqui, 16 de junho, tô fazendo essa previsão que Kawhi fora, a vaca deita em 4-2. 4-2, eu também.
Tem outra coisa, né, Dudu? Eu acho que é muito semelhante ao que a gente viu no Lakers, assim, porque o Kawhi, a importância defensiva dele, a ofensiva a gente vê, é gritante, a defensiva, tu vê muito quando o cara não tá em quadra. Então, assim, o Davis, por exemplo, sem o Davis em quadra, cara, foi gritante, né? A imposição física, o quanto ele segura. Cara, a preocupação da marcação adversária é outra, né? E, cara, é tudo diferente. E o Anthony Davis foi uma baita de um baita de um exemplo, né, disso, tanto no ataque quanto a defesa do Lakers mudou completamente também, né? O Lakers sofreu bastante, de fato, também, com a perda do seu outro go-to guy, e o seu outro all-star, e tendo também o LeBron visivelmente não estando 100%. E ele não estava 100%, ele não estava, parecia que ele também estava meio, não sei se ele estava incomodado com algo. Teve aquele primeiro quarto contra o Suns que foi um horror, né? Que ele ficou incomodado mesmo, né? Eu não sei se foi até por questão do time não corresponder ao que foi combinado, mas enfim, né? O Suns já está em casa, que a gente falou. Dudu, o que a gente poderia pensar de leitura de jogo para explorar, sabendo que agora não teria mais Kawhi Leonard nesse Utah Jazz e Clippers? O que poderia ser pensado e analisado? Olha, essa aí eu tô meio distraído, hein? Mas pensando assim, eu vejo um jogo, especialmente hoje, o primeiro jogo sem Kawhi, o impacto vai ser maior, tá? O impacto vai ser maior. E o próximo jogo é em Los Angeles. Então, o Clippers joga muito bem em casa, o Jazz também joga muito bem em casa e o Jazz joga muito mal fora de casa. Então, hoje eu coloco aqui um atropelo. A minha perspectiva de jogo é um atropelo. É um Jazz dominante do início ao fim. É um Jazz que não vai precisar forçar o retorno do Mike Conley, que provavelmente não tem a resposta para o Donovan Mitchell. Donovan Mitchell deve estourar a pontuação aí acima de 30, 33 pontos. Quem deve pontuar menos é quem concorre com ele, que é o Bogdanovic. O Bogdanovic deve ter menos arremessos. Ainda assim, guarda lá seus sempre 15, 17 pontos. Eu vejo uma série muito, muito, muito do lado de Utah. O que seria, assim, inexplicavelmente extraordinário a ponto de surpreender e o Clippers tomar distraído aí esse jogo lá em Utah? Olha, torcida de Salt Lake City é muito envolvida. Vai estar assim. Vale lembrar, né, Dudu? Vale lembrar para a galera que não sabe, que tá meio perdida, que lá tem a torcida dos vacinados, tem a torcida dos não vacinados. A torcida dos não vacinados é muito pequena, a torcida dos vacinados é grande. Então tem certos times como o próprio Knicks tinha uma torcida muito participativa, até pela empolgação e tal. Então os times já têm torcida e isso influencia, né? E isso vai responder na questão de mando de quadro, mas pensando assim, o que o Jazz poderia fazer hoje de absurdo e surpreender o mundo, e mesmo o Jazz não, o Clippers, e mesmo sem Kawhi Leonard vencer? Eu vejo que seria um jogo under, um jogo onde o Patrick Beverley teria que jogar o que ele acha que joga, o que ele enganou as pessoas que ele joga, especialmente do lado defensivo. Teria que ser um carrapato, anular o George teria que assumir uma responsa, né? E o Paul George assumir. Quem é que deve jogar de armador ali no lugar do Kawhi, que não tem sido utilizado? O Rajon Rondo, né? A gente deve ter um jogo aí com o Rajon Rondo levando a bola para o ataque, o Paul George ficando, especialmente aí após os bloqueios, né? Sim. Mas o problema, assim,
o próprio Morris tem que jogar muito. Cara, Pô, o Rondo é complicado também, né, Dudu? São muito. São, tipo vários, assim, são vários planetas que tem que se alinhar. Quer dizer, o alinhamento dos planetas. E aí, fora isso, cara, o DeMarcus Cousins, que teve um jogo muito bom, acho que o jogo 2 ele jogou muito bem, o jogo 3. Então, assim, cara, não vai dar. Hoje não vai dar para Los Angeles. E aí, no jogo de volta, eu acho que o time vai estar preparado, mas sem o Kawhi, vai ter treinado alguma alternativa. E aí vai perder motivado? O time vai perder motivado, Guerrinha. E o time aí provavelmente tem alguma resposta, porque joga em casa, e o Utah joga pior, e talvez nos levem até aquele jogo 7 que todos nós queremos assistir, né? Aquele jogo jogo 7 sempre é uma delícia, né? Mas vamos ver o que nos espera. Bom, então já se inscreva aí no canal, porque a gente vai analisar os outros confrontos também dos playoffs. Se inscreva, curta, compartilhe, comente e até mais. Valeu, Dudu! Falou!